das 6 horas da manhã, já renovadas. Vamos lá para tomamos café das nossas coisinhas mesmo. E agora a gente vai lá para da 7. Eu vou mostrando para vocês. E agora, com vocês, Michele Martins! Quem você tem influenciado através das redes sociais? Não somente as suas, mas principalmente a do Expansão que vocês administram. Quem será que vocês têm alcançado? Com quem vocês têm conversado e comunicado? Então, separei alguns tópicos aqui. E a primeira coisa que eu quero fazer a gente refletir é: será que nós temos furado a bolha? Porque muitas das vezes nós estamos ali, né, produzindo conteúdo, e às vezes a gente acaba indo no automático. Então, às vezes, nós temos comunicado mais com os jovens da igreja, que estão no nosso círculo, né, do que com as pessoas que estão fora. Então, é algo que a gente precisa refletir. As redes sociais de um Ministério Jovem, ele é somente para os jovens da igreja? Ou será que as pessoas de fora também, os jovens de fora também precisam ser alcançados? Então, uma coisa que eu quero que vocês pensem hoje é: será que nós temos furado a bolha ou nós estamos presos nela? Será que nós temos produzido coisas e conteúdos para alcançar as pessoas de fora, ou será que a gente tem só ficado ali no nosso grupinho, né, com as pessoas ali do nosso convívio, do nosso campo, né? Ou, enfim, o que nós temos feito com aquilo que nós estamos administrando? E eu quero trazer um exemplo bíblico, claro, porque a Bíblia, né, ela é universal, ela você pode usar e encontrar argumentos para qualquer coisa da vida. E uma das coisas que o Senhor me levou a pensar é que Jesus, ele foi o maior influenciador do seu tempo. Quando a gente para ler os evangelhos, né, conhecer mais a história de Jesus, nós vemos que Jesus, ele não se comunicava apenas com os judeus, com o seu povo. Ele era um homem que conversava com todas as pessoas. Tudo que nós fazemos, ele vem de algum lugar, ele nasce de algum lugar. E quando a gente fala de influenciar pessoas, nós cristãos, né, jovens, quando nós falamos de produzir conteúdos para as redes sociais, não é apenas só mais um vídeo engraçado ou um post que está no hype. Precisa ter uma mensagem, precisa vir uma inspiração. E a nossa inspiração vem de Cristo. É muito importante que nós, criativers, né, tenhamos ali aquele relacionamento com Deus. É muito importante para nós não esquecermos que nós estamos ali fazendo o nosso trabalho, mas não ficar no automático. Que nós precisamos sim ter uma vida com Deus, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos ler e conhecer a palavra. E usar essas ferramentas de uma forma que possa influenciar as pessoas que a gente vai estar entregando esse conteúdo. Então é muito importante você parar e refletir no que você tem entregado para as pessoas. Qual é a mensagem? Da onde está vindo a sua inspiração? Será que é algo que você está fazendo ali porque tem que fazer? Ou é algo que o Espírito Santo está te direcionando para falar aquilo? Porque quem nunca, né, já passou por isso? Está ali, né, organizando a agenda de conteúdo e Deus toca no seu coração de falar sobre algo. E a gente precisa estar sensível a isso. Porque, gente, não se trata apenas de redes sociais. É algo muito mais profundo. Então, quando a gente começa a ter essa sensibilidade e ter esse feeling de buscar a Deus, de estar conectado com Deus, para que aquilo que a gente faça gere frutos, as coisas elas vão ser totalmente diferentes. Elas não vão ser uma coisa cansativa, uma coisa exaustiva, mas vai ser prazeroso, porque a gente sabe que o que nós estamos semeando irá gerar bons frutos. Então, por que nós devemos influenciar? Porque o mundo está influenciando. O mundo está vindo com total força para tentar distorcer e corromper aquilo que nós acreditamos, aquilo que é a criação perfeita de Deus. Então, nós precisamos sim influenciar de acordo com os nossos princípios e os nossos valores cristãos. A igreja foi pioneira nos estudos científicos. A igreja foi pioneira na criação de hospitais, universidades. As maiores universidades dos séculos passados eram todas cristãs.
E no decorrer dos anos, tudo isso foi mudando. Houve uma inversão de valores, porque a igreja começou a inverter os valores. A própria igreja começou a e quando eu falo igreja, pessoal, não estou falando da Deus e Amor, estou falando igreja no geral, contexto geral, tá bom? A igreja começou a inverter os valores. Ao invés deles começarem a produzir para a sociedade, que vai influenciar para o reino, eles começaram a recuar, se fechar numa bolha e deixando tudo para o mundo e algumas coisas apenas para o reino de Deus. Nós vemos isso como uma das maiores invenções da comunicação, que foi a impressora. Foi uma das tecnologias que revolucionou o evangelho. E quem sabe me dizer por que a impressora foi importante para revolucionar o evangelho? Impressão da Bíblia. Então, um cristão, ele inventa a prensa. Com qual objetivo? Ganhar dinheiro? Não. Imprimir a Bíblia para propagar um reino. Olha que incrível que foi tudo isso. E sabe qual que é o desafio, o que me entristece? É que se eu olho nesse último século, quais foram os últimos cristãos relevantes que produziram algo que revolucionou o mundo? Que revolucionou a comunicação, que revolucionou a maneira que a sociedade interage entre si. Se tiver alguém, dá para contar nos dedos. Porque antes as pessoas produziam mais. E por que a igreja parou de produzir? Por causa de uma interpretação equivocada da palavra de Deus. O mundo jaz do maligno. Vai lá, fala que é tudo mesmo. Fala que tudo é do diabo. Instagram é do diabo. TikTok é do diabo. Sobre isso. Mas o teatro tal, que é terrível. Tem muitas peças que são terríveis, porque eles estão influenciando para o reino deles. Só existem dois reinos. Ou é o reino de Deus, ou é o reino que não é o reino de Deus. Então, onde não está o reino de Deus, está operando o reino do maligno. E nós não podemos recuar diante disso. Nós não podemos nos calar diante disso. Se nós interpretarmos e entendermos, o mundo jaz do maligno, não significa que o mundo é do maligno. O mundo é de Deus. Quem criou o mundo foi Deus. Só que ele está sendo dominado pelo maligno. Só que a igreja está permitindo. Sabe um versículo que eu gosto muito? Que diz assim, quando Pedro, ele vai dizer que Jesus, ele pergunta para os discípulos, olha, quem as pessoas dizem que eu sou? Uns é profeta, uns é Elias, uns é aquilo. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus liga para Pedro e fala, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Essa é uma missão de toda a igreja. E nós precisamos mudar esse quadro. Nós precisamos fazer a diferença. 2 Coríntios 4:6 diz assim, pois Deus que diz, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O real é este: a igreja do Senhor Jesus Cristo, individual ou coletivamente, tendo a realizar a obra do Senhor no poder da carne em vez do Espírito. Não é no poder da carne, é no poder do Espírito que nós fazemos a diferença. É no poder do Espírito que nós influenciamos. É no poder do Espírito que nós fazemos toda a diferença. Mas é só um postzinho, é só uma artezinha, é só um Instagram que eu estou aqui administrando. Nunca foi sobre isso. Mas é no poder do Espírito, quando você está cheio do Espírito. O Espírito Santo de Deus te influencia. Eu não sei. Essa mesmo. Vai. Desemboca ao vale. Enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite.
capítulo 1 e o verso 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Opção B, Lucas. Opção C, João. Opção D, Mateus. Qual evangelho começa? Mateus. Mateus, certa resposta. Quem foi convertido ao cristianismo em Atos capítulo 9? Opção A, Pedro. Opção B, Paulo. Opção C, João. E opção D, André. 10, 9, 8. E a resposta está exata. Minas Gerais. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Êxodo. Segundo livro da Bíblia? Êxodo. Terceiro? Levítico. Depois? Número. Depois? Deuteronômio. Depois? Josué. Depois? 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 Samuel. Depois? 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 Elias. Depois? Depois? Jó. Depois? 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 Jeremias. Depois? Lamentações. Depois? Meu Deus. Depois? Eu tô cansado. Depois? Meu Deus. Joel. Depois? Amós. Obadias. Calma. 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 Depois? 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 O estado de São Paulo é campeão! Deus abençoe todos os conselheiros. Quero agradecer especialmente a minha esposa, a irmã Michele, que organizaram juntamente com o Gabriel, com todas as frentes, organizaram as perguntas, tudo. Então, Deus abençoe vocês. Quero agradecer a todos que participou. Parabéns, São Paulo. Deus abençoe vocês.
Você foi comprado com preço de sangue, sangue inocente, resgatados. Nós fomos tomados de volta. Você foi tomado de volta. Você pertence aos céus. A vida do Evangelho está no sangue. Eu repito isso. A vida do Evangelho está no sangue. Sem ele, o cristianismo seria somente mais uma religião. Eu gosto de dizer para os irmãos que quando nós falamos desta vida de Jesus, do sangue de Jesus derramado por nós no Calvário, é por isso que é importante a gente lembrar que existe o antes de Cristo e o depois de Cristo.